Olá, quarto ano. Meu nome é Maria Cristina e nós vamos dar continuidade na nossa aula de português. Agora, nós estamos trabalhando no caderno 2 e estamos na unidade 6. Então, hoje nós vamos trabalhar notícia e informação, da página 29 até a página 31. A rotina de aula hoje, na nossa aula 4, o que nós vamos ver hoje? Relembrar sobre as partes importantes da notícia e os tempos verbais, presente, passado e futuro. Ler o tempo do verbo na notícia na página 29. Ler o ortografando na página 31. Aprender e resolver exercícios juntos sobre verbos. Finalizar a atividade da página 31, ortografando. Fazer a tarefa 6, 7, 8 e 10 das páginas 35 e 37, isso em casa. Tirar dúvidas e corrigir as atividades e tarefas pelo aplicativo com o seu professor. Vocês lembram-se da nossa última aula? Da AJ e do nosso super-herói, que até então era misterioso, né? Nós aprendemos que a notícia tem 4 partes. Então, vocês se lembram quais são elas? Pensa um pouquinho aí para mim, por favor, e me diz se você se lembra. As 4 partes importantes de uma notícia são... quem falou o título, olha lá, mulher é salva por super-herói misterioso. 2, o subtítulo, quer dizer, o que vem logo abaixo, né? Após incêndio em um prédio, o super-herói misterioso saiu com uma mulher nos braços, pendurado por uma espécie de teia de aranha. 3, o lead, que é o primeiro parágrafo da notícia, né? Que ele responde a algumas perguntinhas importantes, como se fosse um resuminho da minha história. E o 4, que é a imagem e a sua legenda. Também vamos precisar lembrar que nas notícias existem verbos. Os verbos são palavras que indicam estado ou ação e são conjugados em tempos diferentes. Então, nós temos o tempo presente, o que acontece agora, combina com o advérbio hoje. O que já aconteceu no tempo passado, combina com o advérbio ontem. O que ainda vai acontecer no futuro, que combina com o advérbio amanhã. Para saber o tempo do verbo, faça a pergunta quando e o advérbio da resposta vai te mostrar que tempo o verbo está. O herói salva a garota. Quando? Salva quando? Salva hoje. E isso indica o quê? Combina o quê? Com o tempo presente. O herói salvou a garota. Olha, a mesma frase, só que o verbo diferente. Quando? Salvou quando? Resposta, ontem. E isso combina com passado. O herói salvará a garota. Quando? Salvará amanhã. E isso, ó, resposta amanhã. E amanhã combina com o quê? Com futuro. Então, vamos agora continuar na página 29. Estudar a língua 2, o tempo do verbo na notícia. Os verbos indicam as ações e os estados que ocorrem no tempo. No tempo presente, pesquisadores examinam múmias. No tempo passado ou pretérito, em algumas publicações, em outros livros, vocês vão encontrar pretérito, é a mesma coisa que passado. Pesquisadores examinaram as múmias. Percebam a terminação aqui, ó, em M, e aqui, ó, também está em M, só que aqui fica examinam, e aqui examinaram. No futuro, pesquisadores examinarão múmias. Lembra que a professora falou do a, o, til, e aqui que termina em a e m, tá? Então, vocês percebam que a frase é a mesma, só mudou o quê? O tempo do verbo. O tempo do verbo aqui no presente, aqui no passado e aqui no futuro. A notícia é escrita com verbos no passado, se está informando algo que já aconteceu.
Grande parte das notícias divulga fatos que aconteceram recentemente, por isso elas são escritas com verbos no passado, como os que estão destacados no trecho abaixo. Então tem um pequeno texto aqui, ó. A descoberta aconteceu, olha o no final, no sábado, quando as crianças realizavam uma das expedições habituais da Academia de Arqueologia da Escola Americana no Morro de Arica, que fica a 2.062 quilômetros ao norte de Santiago, na região da praia de El Laucho. O grupo estava participando de tarefas didáticas de escavação quando a múmia foi identificada. Agora eu vou destacar os verbos, ó. Aconteceu, realizavam, estava participando e foi identificada. Todos eles escritos o quê? No tempo passado. O título da notícia é escrito com verbos no presente. Ô professora, mas você acabou de dizer que a notícia foi escrita no passado. Sim, a notícia foi escrita no passado, mas o título normalmente é escrito com verbos no presente. Mas se você prestar atenção ao título das notícias, notará que neles geralmente se usa o tempo presente, mesmo que o fato já tenha ocorrido. Esse recurso é utilizado para dar a impressão de que ele acabou de acontecer. Por exemplo, brasileiros vencem Mundial de Vôlei, ainda que o jogo tenha acontecido, sei lá, no final de semana. Cão salva a vida de criança. E às vezes essa notícia aconteceu no meio da outra semana, tá bom? Vamos ler a notícia e corrigir juntos. Então lembra aqui, ó, lápis, né, a borracha junto com você, apontadinho, sentadinho num lugar que dá para você fazer isso, tá? Nós estamos aqui, ó, na página 29 e 30. Leia os trechos da notícia e pinte os verbos que estão no passado. Então, de repente, agora você não vai dar tempo de você pintar, circula, que aí depois você sabe o que você vai pintar, tá bom? Nemo, o peixinho maratonista. Toda a jornada de Nemo no filme Procurando Nemo faz mais sentido agora. Uma pesquisa divulgada nesta quarta-feira revelou que o peixe palhaço, espécie da personagem, pode nadar por 400 quilômetros em busca de uma casa. Como parte do estudo internacional, Stephen Simpson, da Universidade Exeter, na Inglaterra, liderou uma equipe de pesquisadores ao sul do país asiático Omã, onde coletaram amostras das duas únicas populações conhecidas do peixe. A equipe de pesquisadores coletou amostras de tecido de cerca de 400 peixes palhaços e usou impressão digital de DNA para identificar os peixes que haviam migrado entre as duas populações. Então, ó, vamos destacar os verbos: revelou, liderou, coletaram, coletou, usou, haviam migrado. Olha só, todos eles estão no passado. Agora nós vamos fazer juntos. Então, quando eu falo vamos fazer juntos, ó o lápis, a borracha na mão aí de novo. Porque a hora que a gente terminar a aula, esse exercício está pronto. Então, é uma coisa a menos para você estar fazendo. Então, não acumula com a sua matéria, tá certo? Então, aqui é a hora de você dar uma pausa, aqui é a hora de você estar junto comigo, por isso a importância de assistir os vídeos, tá certo? Alteramos os verbos desta notícia e os destacamos em vermelho. Olha só, estão todos destacados em vermelho. Para o tempo presente, escreva-os nos espaços usando o tempo passado. Ô professor, então quer dizer que aqui está no presente e aqui eu vou ter que colocar no passado? Sim. Então vamos fazer juntos? A edição da Folhinha em homenagem ao Dia da Criança é feita com a participação de um grupo de meninos e meninas entre 7 e 12 anos. Como que vai ficar agora, professora? A edição da Folhinha em homenagem ao Dia da Criança foi, olha a mudança, era é no presente e ficou o quê? Foi. Na segunda frase agora, eles são, e eu vou alterar o verbo são para o passado,
indicados por 3 das mais conceituadas escolas de teatro de São Paulo, Macunaíma, Célia Helena e Operária. Agora, eu tenho que alterar o verbo. Como que vocês acham que fica? Eles são, e eu quero falar no passado. Eles o quê? Olha lá. Eles foram indicados por 3 das mais conceituadas escolas de teatro de São Paulo, Macunaíma, Célia Helena e Operária. Percebe que a diferença aqui foi só o verbo? Frase 3 agora. As crianças gostam, hoje, tá? Estamos falando de presente, de passear pela redação, bem na hora em que o jornal precisa ficar pronto e em que os jornalistas estão apressados de um lado para o outro. Olha só, isso tem a ver com o tempo, né? Olha lá, desapressados de um lado para o outro. Então, será que eles têm tanta pressa assim? Por quê? Porque tem o horário para fechar as coisas, não é assim? As crianças gostam. Como ficaria as crianças gostam no passado? As crianças gostaram de passear pela redação bem na hora em que o jornal precisa. Como que eu coloco o verbo precisa no passado? Precisa, precisava, bem na hora em que o jornal precisava ficar pronto, em que os jornalistas estão, verbo agora, como é que eu coloco esse verbo no passado? Estão. Estavam, olha, os jornalistas estavam apressados de um lado para o outro. Agora, na quarta frase, ciência é a editoria que mais gostam de conhecer e quase todos querem fazer reportagens dessa área, mas depois outros interesses vão surgindo. Ciência é, estou falando agora no passado, como que eu colocaria esse é? Como que eu trocaria esse verbo? Como que eu vou conjugar esse verbo agora no passado? Ciência foi a editoria que mais gostam. Opa, e agora, professora? Gostam no passado? Como eu coloco isso no passado, professora? Olha lá. A editoria que mais gostaram de conhecer e quase todos querem, eles querem. E agora eu quero falar sobre querem no passado. Vamos conjugar querem no passado? E quase todos queriam fazer reportagens dessa área. Mas depois outros interesses vão surgindo. Agora eu tenho que trocar vão para o passado. Vamos conjugar vão no passado? Como que eu colocaria? Professora, mudou? Foram? Sim, porque aqui ó, o verbo vão está o quê? No presente. Foram está no passado, mas é o mesmo verbo, eles têm a mesma raiz de verbo, tá? Então, fazer reportagens dessa área, mas depois outros interesses foram surgindo. Tudo bem até aí? Vocês perceberam que, na verdade, o verbo se altera, mas o quê? A frase não se alterou, eu não tive que mexer na frase, eu só mexi nos verbos, tá bom? Agora vamos fazer juntos, novamente, ó. Se nós vamos fazer juntos, você vai precisar do quê? Lápis e borracha, tá bom? Agora na página 30 nós estamos. Terceiro, pense que os fatos a seguir poderiam ser noticiados em jornal. Então crie um título para eles que desperte a curiosidade do leitor e ao mesmo tempo dê uma ideia clara sobre esse fato, tá certo? Então agora aqui na letra A. Em Recife, foram premiadas fotos de animais de estimação em poses divertidas. Então, como que você colocaria isso agora? Poxa vida, professora, eu preciso mesmo estar colocando de um jeito que desperte?
Assim não tá bom? Assim tá até tá bom, mas eu posso melhorar essa frase? Como que você faria para que essa frase fosse uma frase chamativa e que ela despertasse a curiosidade da pessoa para ler aquela notícia? Você teria que fazer uma frase um pouco mais resumida, talvez, um pouco mais de chamar a atenção das pessoas. O que recurso você usaria? Pensa, você está fazendo o quê? Um título, tá? Então pensa no que recurso que você pode usar. Vamos ver como é que ficaria a frase da letra A. Fotos de animais em poses divertidas são premiadas em Recife. Ô professora, mas ele pegou a frase, ele só mudou algumas coisas de ordem. Verdade? Olha aqui, ó. Foram premiadas fotos de animais de estimação em poses divertidas. O que que ele fez? Fotos de animais em poses divertidas são premiadas. E lá, o que estava no começo, ele colocou aqui no final, ó, em Recife. Percebe que assim ela ficou mais chamativa? Que interessante, né? Agora, você vai fazer a mesma coisa com a letra B. Uma garota de 9 anos organizou uma feira para a troca de livros usados. Como que você colocaria? Você inverteria alguma parte dessa frase? Lembrando sempre, ó, o início da frase com letra maiúscula, por favor, tá? Que olha aqui. Uma garota de 9 anos organizou uma feira para a troca de livros. Que recurso você usaria? Você faria a mesma coisa que foi feita aqui? Inverteria algumas palavras de lugar? Vamos ver a nossa sugestão? Você pode ter outras ideias, tá? Garota de 9 anos organiza feira para a troca de livros. Ficou direto, né, o assunto? Ficou bem direto, ó. Porque aqui tirou o uma, tá? Ele colocou aqui, ó, para a troca de livros usados. Ele tirou o usados. Então, às vezes você tira palavras e outras vezes você troca de ordem, tá certo? Lembrando que aqui são só sugestões, nós estamos fazendo juntos, mas você de repente teve uma ideia melhor do que a minha. E o que que acontece? Você manda a foto para o seu professor e pergunta para ele, professora, a minha frase está correta dessa forma? Agora nós vamos ali dar um pulinho no ortografar aqui da página 31. Observem que o som é diferente de G, gui e gay, que nós estudamos na outra unidade, tá certo? Olha só. O G mais o E não tem o U aqui, tá? Tem um som de G, como na palavra imagem. O G mais o I tem o som de Gi, como em Egito. O G mais o A tem o som de Gá, como em gato. E o G mais o O tem o som de Go, como em gordura. O G mais o U tem o som de Gu, como em agulha. Então, olha, o J mais o E tem som de G, como em hoje. O J mais o I tem o som de Gi, como em jipe. Essa daqui é um pouquinho da nossa unidade falando sobre ortografia. E aqui, ó, eu tenho uma ordem aqui, ó. Pinte, de azul, as palavras escritas com G e de verde, as escritas com J. Procure-as na horizontal e na vertical. Ao todo, são 18 palavras, ó, já deu uma diquinha. Termine sozinho depois, a gente vai começar junto, tá? Então, olha aqui, girafa. Já aqui, ó, Gi tem som de G, pintei de azul. Olha lá, jiboia na vertical, porque nós vamos ter aqui tanto na horizontal como na vertical. E vocês viram aqui o recurso, ó, do banco de palavras? Já foi aqui, ó, grifando em cima, já foi fazendo um traço em cima, por quê? Porque aí eu já elimino, eu só vou procurar as outras, tá certo? Depois você manda para o seu professor a foto. Nós ainda não faremos o produzir o texto, porque, olha lá. Opa! Mas aguardem, porque nós teremos uma atividade super legal que vai deixar vocês famosos. Segredo, tá bom? Olha lá, segredaço. Hora da tarefa, página 35 e 36, exercícios 6, 7, 8 e 10.
Os exercícios 9 e 11 não precisa fazer. Na aula anterior já fizemos as tarefas de 1 a 5, lembra? Então, olha aqui. Já fizemos vários exercícios desse tipo. Se você tiver dúvidas, volte nas páginas 24, 26 e 28. Tem exemplo lá para você lembrar. Leia o texto. Alguns garotos moradores do bairro próximo ao centro da cidade encontraram-se na praça que fica ao lado do ponto de ônibus, na manhã do sábado, para trocar figurinhas de animais e de jogadores de futebol, porque estavam ansiosos para conseguir as que faltavam em seus álbuns. Olha aqui, ó, os meninos sentados trocando na praça, tá certo? Agora, você vai reescrever esse texto de forma resumida. Ô, professora, mas já está resumido. Tem que ficar menor ainda? Ele fica menor ainda, mantendo apenas as informações que respondem às perguntas abaixo. Então, olha lá, no seu texto resumido, você vai ter que responder quem está participando aqui, quem está falando aqui do texto, o que ele está falando, onde isso está acontecendo, quando aconteceu e para que aconteceu. Então, no seu resuminho, você tem que responder essas perguntinhas aqui, ó. São 5 perguntinhas, o mais resumidamente possível, tá bom? Fotografar e mandar para o seu professor. Lembrando que esse exercício está na página 35. Se você tiver dúvida, leia o texto novamente e tente reescrever por mais de uma vez. Às vezes você vai escrever a primeira vez, não vai ficar tão resumido. Então, às vezes a gente coloca informações a mais. Lembrando que aqui é só aquela coisa sequinha, tá? Bem restrita mesmo. Lembra o exemplo do Homem-Aranha que salva a AJ? Volte lá para lembrar. 7. Você viu que as imagens completam a informação da notícia. Observe a imagem a seguir. Gente, olha só. Tem uma turma reunida mexendo com uma coisa que vocês amam, chocolate, né? Imagine que essa foto ilustra uma notícia. Produza uma lead e um título para ela. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer o título da notícia, não está pedindo subtítulo, então você não precisa fazer, e ele está pedindo para que você faça apenas a lead, ele não está pedindo para que você faça o quê? A notícia inteira. Então, é só a lead. Lembra que a lead responde 4 perguntinhas ali básicas? Então, é só isso, bem resumidinho, tá bom? Fizemos uns exemplos na aula de hoje também, na página 30. Agora, 8. Crie um título para cada um dos fatos a seguir. Então, você tem 2 fatos, o fato da letra A e da letra B. Para cada um deles, você vai criar um título. Ah, professora, eu não posso escolher um deles só e fazer um título? Não, ele está pedindo para que você crie um título para cada um. Então, um título para a letra A e um título para a letra B. Então, vamos à leitura da letra A. A escritora Ruth Rocha deu entrevista a um jornal infantil em outubro, mês que é dedicado às crianças. Então, você vai ler aqui. E que título você daria se você fosse o jornalista responsável por essa notícia? Um garoto e 2 garotas que estão no 4º ano de uma escola de Fortaleza inventaram um jogo que desafia até mesmo as pessoas adultas. Olha que interessante, desafiar a pessoa adulta. Resumo, deixar mais curto. Lembram da aula 3? Olha lá, macacos também gostam de tablet. Então aqui eu tenho um pequeno texto, que é muito bacana, eu acho ele interessantíssimo. Tem uma legenda aqui, ó, para foto. Tem aqui também uma parte de vocabulário para falar sobre uma palavra que talvez vocês desconheçam, tá certo? Tem o lugar aonde ele foi disponível e a data em que foi acessado. E desse texto, ele vai fazer algumas perguntinhas para vocês. Vamos lá juntos? Grife as informações mais importantes dessa notícia para fazer um resumo dela. Então, aqui na letra A, ele pede o quê? Para você grifar. O que é grifar mesmo, professora? Você vai passar um traço embaixo, tá bom? Então, ele pede que você procure no seu texto aqui
Quais as informações são as mais importantes? Lembra das perguntinhas? Então, você pode utilizá-las aqui, tá certo? Na letra B, usando as informações que você grifou, então na letra A é só para grifar. Na letra B é o quê? Você vai usar essas informações para escrever o resumo. Ao finalizar, releia o texto acima e também o seu, para conferir se inseriu as informações mais importantes mesmo, tá certo? Mais uma vez eu peço, caprichem nas fotos das atividades, assim como vocês capricham nas selfies de vocês, né? A gente acha muito bonitinho os pezinhos de vocês nas fotos, tá? Mas nós precisamos de verdade, tá? Da foto específica, focando bem no seu caderno. Por quê? Porque a professora já usa óculos e dependendo do jeito que você tira a foto, a professora nem com óculos consegue enxergar, tá bom? O que nós vimos hoje? Nós falamos sobre as partes importantes da notícia e os tempos verbais, o presente, o passado e o futuro. O tempo do verbo na notícia. Nós trabalhamos também os sons do G novamente no ortografando. Nós aprendemos e resolvemos exercícios juntos. Então, se nós fizermos juntos, já tem que terminar a aula, já tem que ter coisa pronta aí, para ficar mais fácil para você. Nós finalizamos a página 31 do ortografando, vocês vão finalizar, né, em casa, e vão fazer as tarefas de 6, 7, 8 e 10 das páginas 35 e 36. Tirar dúvidas e corrigir as atividades e tarefas com o professor no seu grupo, pelo seu aplicativo. Antes de eu encerrar, eu gostaria de fazer um agradecimento. Eu quero agradecer muito aos pais e mães responsáveis, tios, padrinhos, irmãos mais velhos, que estão se empenhando junto com os nossos alunos, mandando atividades, perguntando, explicando, mandando foto de experiência, mandando foto de atividade. Vocês estão de parabéns. Meu muito, muito obrigado a todos vocês. Eu não vou citar os nomes, mas os pais sabem. Muito obrigada. Até a nossa próxima aula.